Olá, gente, bem-vindo ao Oftalmopediatria. É uma aula curta, agora é importante para vocês, para a vida de médico, certo? Não apenas para quem vai fazer oftalmologia, tá? Antes de falar sobre o exame oftalmopediátrico, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da visão. A gente pode dividir o desenvolvimento da visão em duas partes, uma maturação anatômica e a maturação funcional. A maturação anatômica, por sua vez, a gente pode dividir na parte óptica e na parte sensorial. A parte óptica são as estruturas refrativas, ou seja, todas as estruturas transparentes no qual a luz atravessa. A luz atravessa a córnea, atravessa o cristalino, o vítreo, até chegar na retina, que é a parte sensorial. Bem, essa maturação anatômica, ela acontece até o momento do nascimento. Tá? Então a criança nasce e já está tudo formadinho, bonitinho. Agora, a maturação funcional é diferente. A criança não nasce com a maturação funcional formada. Ela continua essa formação até os 10 anos de idade. Tá? E o que é isso? A funcional vai ser a conexão da retina até a parte cerebral responsável pela visão, que é o córtex visual. Agora, uma coisa extremamente importante. A maturação funcional só vai acontecer na presença de uma maturação anatômica perfeita e da presença de um estímulo luminoso perfeito. Ou seja, se a criança nasce com a maturação anatômica imperfeita, por exemplo, algum problema no cristalino. Normalmente o cristalino é o quê? Transparente. Se ela nasce com uma catarata congênita, a luz não vai poder penetrar de forma perfeita no olho e isso não vai fazer a estimulação da maturação funcional. Certo? Outro exemplo. Imagine se eu pegar, agora algo teórico, tá? Se eu pegar um recém-nascido e fazer uma oclusão em um dos olhos, até os 10 anos de idade, o que é que vai acontecer? Não vai entrar luz. Se não entrar luz, então não vai ocorrer uma maturação funcional. E para que haja uma visão perfeita, a gente precisa ter a maturação funcional perfeita também. As duas coisas. Quando a gente tem um estímulo luminoso imperfeito, que eu acabei de falar, se eu ocluir a visão de um recém-nascido, ou uma maturação anatômica imperfeita, como exemplifiquei também uma catarata congênita, isso vai levar a uma maturação funcional incompleta, que é o que nós chamamos de ambliopia, que é uma disfunção oftálmica caracterizada pela diminuição da acuidade visual devido a uma maturação funcional imperfeita. Ou seja, aquele olho que não ocorreu uma maturação funcional incompleta, ele não vai ter uma visão perfeita. Então, voltando ao exemplo teórico da oclusão de um dos olhos de uma criança recém-nascida, se eu pego um bebezinho, nasceu agora, eu coloco um tampão num dos olhos e só tiro esse tampão quando ela completar 10 anos de idade. Assim que eu tirar aquele tampão, certo? O olho vai estar perfeito. O olho nasceu perfeito, sem problema algum. Só que aquela criança não vai conseguir enxergar bem por aquele olho, sem ter nenhum problema dentro do olho. Foi apenas porque não houve uma maturação funcional incompleta devido à ausência do estímulo luminoso. Certo? E tratamento? Nenhum. Porque a maturação funcional, ela só ocorre até os 10 anos de idade. De 10 anos adiante, não existe maturação funcional. Então eu pego aquela criança, tiro o tampão só com 10 anos de idade e aquele olho vai ter uma baixa visão pelo resto da vida. Não tem mais o que eu fazer.
por isso é importante você saber alguma coisa de oftalmopediatria para o resto da sua vida. Porque se você não agir de imediato numa criança pequena, ela vai ter uma baixa visão naquele olho pelo resto da vida. Nunca esqueçam isso. E é comum, certo? Comum não, mas não é raro a gente pegar um adulto e tá com um dos olhos uma visão mais baixa, simplesmente devido a uma ambliopia. Você olha lá, não é problema nenhum, doença nenhuma, o olho está perfeito, só que a visão não é boa porque aconteceu alguma coisa nesse período até os 10 anos que impediu que houvesse uma maturação funcional completa. Aqui só mostrando um exemplo, né? Eu tenho aqui o cérebro, tá? Aqui a conexão, né? Olho, retina, certo? Eu tenho o nervo óptico, certo? Quiasma óptico, blá, 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 corpo geniculado lateral, e dali eu vou para o córtex occipital. Bem, aqui tem dois cortes histológicos na região do corpo geniculado lateral, de um olho normal e aqui de um olho com ambliopia. Vocês podem ver que histologicamente a diferença é gritante. Tá? E isso a gente não muda. Não tem como eu mudar isso aí. É uma alteração anatômica. Agora, microscópica. Não tem como eu ver isso numa ressonância magnética, numa tomografia, só no corte histológico mesmo. E o que é que pode levar a ambliopia? Bem, eu já falei, né? Qualquer alteração dos meios ópticos, ou seja, qualquer coisa que atrapalhe a luz de penetrar no olho e cair certinho na retina. Uma má formação na córnea, por exemplo, uma córnea que não é transparente, um cristalino com uma catarata, ou um tumor que esteja aqui dentro, alguma coisa assim que atrapalha a luz de chegar lá, tudo isso leva a uma ambliopia, uma maturação funcional imperfeita. Agora tem outras coisas também. Aqui está um exemplo. Um estrabismo. Certo? O que é que acontece? Eu tenho aqui, essa criançazinha está olhando aqui para mim. Certo? Eu tenho o olho direito dela e o esquerdo. Quando ela olha para mim, ela sempre está usando o olho direito. Ela nunca está usando o olho esquerdo. Ou seja, o estímulo luminoso ele vai ser perfeito aqui. Aqui a luz vai entrar e cair exatamente na principal área da retina, que é a mácula, que é o centro da nossa visão. Só que nesse outro olho aqui, a imagem não vai cair na mácula. Ou seja, não vai haver um estímulo luminoso perfeito. Então, nesse caso, se eu não resolver esse estrabismo antes dos 10 anos de idade, não tem mais o que fazer. Então, se eu pego uma criança dessa e deixo de operar antes dos 10 anos de idade, aquele olho vai ficar um olho amblíope. Então, se eu resolver operar com 12 anos de idade, eu deixo o olho certinho, bonitinho, centralizado, só que eu vou ter um olho com uma baixa visão. Tá certo? Então, nesses casos, eu tenho que reverter o estrabismo antes dos 10 anos para que não ocorra uma ambliopia. Outra coisa que pode levar a ambliopia, que na realidade tem a ver com a questão do estímulo luminoso também, são as diferenças grandes de grau, certo? Que nós chamamos de anisometropia. Olha essa criança aqui. O olho direito ela tem 1 grau de hipermetropia e o esquerdo tem 7 graus de hipermetropia. Ou seja, o estímulo luminoso desse olho esquerdo é péssimo. Ela enxerga muito mal devido a essa alta ametropia. Então, eu preciso corrigir o grau dessa criança, essa hipermetropia. Se eu deixar para passar um óculos, quando essa criança tiver 10 anos de idade, esse olho vai levar a uma ambliopia e eu não vou ter mais o que fazer. Vai ser um olho amblíope. Então, depois dos 10 anos de idade, se eu passar o óculos pela primeira vez com 11 anos de idade, nunca usou óculos e tem esse grau, 1 no olho, 7 no outro,
o olho com 7 graus, mesmo colocando os 7 graus no óculos, ele nunca vai enxergar igual ao outro olho, porque não foi corrigido antes dos 10 anos. Tá ok? E o tratamento da ambliopia? Bem, o tratamento são duas coisas que você tem que fazer. Primeira coisa, tratar a causa da ambliopia. Então, se eu tenho uma ambliopia, quer dizer, a ambliopia está sendo formada porque a criança tem uma anisometropia alta, ou seja, voltando aqui o slide, se eu pego essa criançazinha aqui desse slide, eu tenho 1 grau no olho e 7 no outro, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vamos supor que ela tenha, por exemplo, 5 anos de idade, né? Então, tem tempo para eu tratar a ambliopia, porque depois dos 10 não tem tratamento. Eu pego essa criança e passo óculos. Isso é a primeira coisa. Com isso eu vou tirar a causa dessa ambliopia. Mas eu não estou tratando a ambliopia, estou tratando a causa da ambliopia. O segundo passo é usar um tampão no olho que não tem ambliopia. Então eu passo um óculos e aquele olho que não tem ambliopia, que tem aquele grau fraquinho, eu coloco um tampão. Assim eu vou estimular a visão do olho com ambliopia. Certo? Se a criança tem uma catarata, mesma coisa, eu tiro a catarata, tirando a catarata eu estou tirando a causa da ambliopia. Segundo, eu vou tratar a ambliopia. Como? Coloco um tampão no olho bom e estimulo a visão daquele olho com ambliopia. Então, nessas duas fotos dessas duas crianças, qual é o olho com ambliopia e qual é o bom? Esse aqui é o olho bom, esse aqui é o olho com ambliopia. Olho com ambliopia e olho bom. Certo? Agora, é lógico que você não vai deixar esse tampão o tempo todo, porque senão você vai induzir uma ambliopia naquele olho bom, né? Você está tirando a luz, o estímulo luminoso do olho bom. Então, existe uma norma. A criança vai passar um tempo com tampão no olho bom, depois tira, para ter um estímulozinho. Depois volta a usar o tampão no olho bom. Certo? Bem, ainda antes de entrar no exame oftalmo pediátrico, vou falar um pouquinho sobre o teste do olhinho. O teste do reflexo vermelho, o de Bruckner, certo? É um teste simples, tá? Agora, é um teste só de triagem. Na realidade, foi um teste inventado por esse cara, Bruckner, que você simplesmente detecta o reflexo vermelho. É um teste feito para qualquer pessoa fazer, certo? Você vai pegar um oftalmoscópio direto, certo? E, normalmente, ao usar um oftalmoscópio para ver o fundo de olho, que normalmente a gente usa para isso, eu tenho que me aproximar bem do paciente, que eu tenho que ficar colado aqui para ver o fundo de olho. Nesse caso, eu não tenho intenção de ver o fundo de olho, então eu fico a uma distância, olho através do oftalmoscópio e ilumino o olho. O que é que vai acontecer? A luz vai entrar no olho, vai atravessar todas as estruturas ópticas, bater na retina e voltar para mim. E aí eu visualizo a retina. É isso aqui. Tá? Aqui, a luz do oftalmoscópio está entrando no olho, está iluminando a retina e eu estou vendo a retina. Né? A luz bateu e voltou para mim, por isso que eu estou vendo. Agora olha esse olho aqui. A retina não é essa cor. Certo? Ou seja, aqui tem alguma coisa. O que é que tem aí, Nicolas? Não sei. Eu só sei que tem alguma coisa. Teste do olhinho é um teste de triagem, tá certo? Aqui eu tenho um videozinho mostrando isso aí. Pega o oftalmoscópiozinho, qualquer pessoa faz. É muito simples, muito fácil de fazer. Normalmente é chato ver fundo de olho com oftalmoscópio. Agora, fazer teste do olhinho é bem rápido. Você vai ficar a uma distância do paciente, vai iluminar o olhinho do paciente, certo? E aí ele vai mostrar a imagem que o oftalmo está vendo. Olha, está iluminando a retina, está tudo normal, é só isso. Você consegue ver um reflexo ali. A gente chama reflexo vermelho, mas é meio alaranjado, viu, gente? Aqui é só um close, aqui um olho normal, reflexo normal, tá? Aqui a gente vê que tem alguma coisa. Tá vendo a partezinha mais escura?
E aqui também. O que é isso, Nicolas? Não sei. Aqui também, olha esse olho esquerdo desse bebê. Aqui, partes escuras. Aqui também. A gente não sabe o que é. Só sabe que tem alguma coisa de errado. Tá certo? Esse mesmo teste de reflexo vermelho pode ser reproduzido com uma máquina fotográfica, né? Às vezes você tira uma foto à noite aí com flash, fica com aquele reflexo vermelho, certo? É o mesmo processo. À noite sua pupila está dilatada, o flash da máquina bate na retina e ilumina. Agora vamos entrar no exame oftalmo pediátrico, finalmente, né? Bem, primeiro é importante a gente fazer a anamnese, como qualquer especialidade, né? Queixa principal, os antecedentes, é importante a gente saber se na gravidez teve toxoplasmose, rubéola, zika, diabetes, hipertensão arterial, tudo isso pode causar malformações no olho. O tipo de parto também é importante. Parto normal, você pode ter infecções no olho devido ao parto, né, o canal do parto, e você pode também a criança ao passar no canal do parto não sei se vocês já pagaram obstetrícia, mas a cabeça da criança é espremida quando vai passar pelo canal do parto. Bem, ao ser espremido, aquilo aumenta a pressão venosa dos vasos da conjuntiva e às vezes surgem uns sangramentozinhos na conjuntiva, que a gente chama de hemorragia subconjuntival. Daqui a pouco eu vou mostrar uma fotozinha. É muito comum os pais chegarem desesperados falando que houve traumatismo da criança, que o médico machucou, e é algo normal. Mas é algo que você não vê no parto cesariano, né? Nem as infecções, nem as hemorragias. Antecedentes familiares, importante a gente saber glaucoma, cegueira, câncer, né? O glaucoma, principalmente o glaucoma congênito. Geralmente o glaucoma congênito, ele tem vários casos na família. Cegueira, mesma coisa, muitas vezes a gente não sabe a causa da cegueira, né? Você pergunta, tem algum caso de cegueira na família? Tem. Quem? Meu primo. E o que é que ele teve? Não, ele não enxerga. Geralmente é assim com a cegueira. Mas geralmente não se sabe a causa, tá? Mas aí é bom a gente saber se tem algum caso de cegueira. Câncer também, certo? Um dos maiores medos ao fazer exame oftalmo pediátrico no recém-nascido é a gente encontrar um tipo de câncer que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que é o retinoblastoma. Bem, o exame oftalmo pediátrico é um pouquinho diferente, né? Se você está examinando um adulto, você vai colocar ele na lâmpada de fenda, encostar o queixo, você vê lá no aparelho, tudo bonitinho, você pede para ele fazer aquilo, está enxergando isso, está enxergando aquilo, aí é tranquilo. Agora na criança ela não responde, ela não vai colocar o queixo no aparelho, então a gente tem que fazer umas adaptações, certo? Eu tinha falado na aula de anatomia, da parte de semiologia, de exame de olho, que o oftalmoscópio direto a gente não usa para nada, porque o fundo de olho a gente vê muito melhor na lâmpada de fenda ou no oftalmoscópio indireto, que é aquele capacete. O oftalmoscópio direto é mais chato de ver e a gente não vê muita coisa. Só que na oftalmopediatria a gente usa muito, tá? Com ele a gente vai fazer a ectoscopia, ver se tem alguma alteração anatômica, aquela maturação, se as estruturas ópticas estão normais, tem opacidade, catarata, tem algum distúrbio oculomotor, certo? Tem alguma patologia inflamatória, tudo isso a gente vai ver com o oftalmoscópiozinho direto, tá? Aqui é o que eu tinha falado da hemorragia subconjuntival, a gente vê o oftalmoscópio direto. Essa foto é de um adulto, certo? Mas na criança você vai ver a mesma coisa. Você tem aqui na conjuntiva, nessa parte da esclera, essa manchinha de sangue, tá certo? Que isso surge devido ao aumento da pressão venosa quando a criança passa no canal do parto. No adulto elas têm outras causas, viu, gente? Pode ser trauma mesmo, direto,
pode ser também hipertensão arterial, mas no recém-nascido não, é a passagem no canal do parto. Tá? Aqui é um caso de uma catarata congênita. Olha aqui esse olhinho esquerdo desse bebê, essa manchinha branca, uma catarata congênita. Aqui não tem nada. Aqui é um glaucoma congênito. Você vê uma criança com um buftalmo nos 2 olhos. O buftalmo vem quando o olho é aumentado de tamanho. Olha como é desproporcional o olho desse bebezinho. Isso acontece devido ao aumento da pressão intraocular. Na criança, no bebezinho, esse aumento da pressão intraocular vai fazer com que o olho aumente de tamanho, certo? No adulto não acontece isso. É como na hidrocefalia. Criança com hidrocefalia, a cabecinha vai aumentar de tamanho, né? Por isso que a gente tem que colocar aquela válvula para diminuir a pressão. O olho é a mesma coisa, pressão alta faz crescer. No adulto a gente não vê isso, tá? Quer dizer, a gente pode até ver um adulto com isso porque teve na infância, mas ela não aparece no adulto, não. O adulto já está com aquilo. Tá? Malformações tem vários tipos. Anoftalmia, que é a ausência dos olhos. Microoftalmia, um olhinho um pouquinho menor do que o outro, não se desenvolver esse olho. Outras malformações são os colobomas, que é coloboma de pálpebra, que acontece na embriogênese da pálpebra. Essas duas partes não se juntam. Aqui embaixo se juntou certinho, aqui ficou faltando um pedaço, tá? Eu tenho a mesma coisa na íris aqui do outro lado, coloboma de íris. Aqui em cima se juntou, ficou bonitinho, aqui ficou um pedaço faltando, tá? Essas duas alterações de cima são raras, certo? Microoftalmia não é tão rara assim não, mas a anoftalmia é bastante raro. Agora os colobomas não, é muito frequente, a gente vê principalmente de íris. Tá? Em seguida eu vou fazer a fundoscopia, certo? Para isso eu vou usar um oftalmoscópio indireto, que é esse capacete com essa lente, tá? Porque a gente tem uma visão muito melhor do que aquele oftalmoscópio direto que a gente estava usando, aquele pequenininho. Tá? Então, criança, de preferência, a gente vai fazer esse exame aí. Tá? O que é que a gente pode ver? Bem, no prematuro, a gente pode encontrar a retinopatia da prematuridade. Tá? Aqui embaixo eu tenho uma retina normal e aqui em cima tenho 2 retinas com retinopatia da prematuridade. O que é que acontece? O olho ele é formado logo no início da embriogênese, porém os vasos da retina eles só estão completos só no final da gestação, tá? Então, numa gestação a termo, tá tranquilo. Agora, quando é um prematuro, ele nasce ainda com os vasos imaturos. E uma das características é que a periferia da retina, ela é avascular. Tem aqui um exemplo, aqui, esse aqui mesmo. Aqui eu tenho os vasos da retina e aqui, cadê os vasos? Simplesmente não estão formados ainda. Aqui é a mesma coisa. Tá? E outra coisa que acontece são alterações nos vasos. Enquanto a gente olhando aqui, observando os vasos aqui embaixo, olha a tortuosidade dos vasos. Isso aqui é o normal. Olha esse aqui como é que tá. É cheio de curvinha, todo encaracoladozinho. Isso tudo é uma malformaçãozinha devido à retinopatia da prematuridade. Se eu não tratar logo isso, geralmente acontece de surgir neovasos e descolamento de retina, e aí não tem muito o que fazer, tá certo? Posso encontrar também colobomas, lembra que eu falei de coloboma de pálpebra e de íris, onde não tem um fechamento? Na retina também tenho isso, tá? Aqui tem o nervo óptico, tá? Foi tirada a foto um pouquinho mais embaixo, não está centralizado, para evidenciar isso. Aqui eu tenho a retina que não se fechou. Esse branco aqui, que
para mim dá a sensação que é como se fosse um tumor, não é nada de tumor, é ilusão de ótica. Isso aqui é a esclera. Lembre-se que a parte externa do olho é a esclera, é o branco do olho, depois vem as camadas. Então aqui está faltando a retina, está faltando a coroide, eu estou vendo logo a esclera aqui. Alterações devido à zika. Quando começou essa história da zika, a gente pegava muitos casos de alterações oftalmológicas devido à zika. Agora eu não vejo mais, não sei dizer o porquê disso aí, se é alguma mutação do vírus ou alguma coisa, mas eu não estou pegando mais casos de criança com microcefalia e alteração oftalmológica. Mas a gente encontrava muito essas alterações aqui estranhas na retina e principalmente no centro da visão. Aqui eu tenho o nervo óptico, tá? A mácula, que é o centro da visão, está por aqui. Quer dizer, nesse caso não está, porque tem essa a formação induzida pela zika. Aqui eu tenho a mácula era para estar do outro lado, mas está tudo diferente aí, certo? Causa umas coisas estranhas. Outra coisa que é um perigo para os olhos é a toxoplasmose. Tá? Toxoplasmose na gravidez causa malformações e também essas alterações grandes na retina. E mais uma vez, gosta do centro da retina. Eu tenho aqui nervo óptico, a mácula está exatamente aqui. Então, esse centro, a parte central da visão, está totalmente comprometida. E isso aqui é o grande medo, retinoblastoma. A grande importância do teste do olhinho é a gente detectar principalmente essa alteração, que é o retinoblastoma, é o tumor de olho mais frequente na infância, tá? E é um tumor intraocular, ou seja, por fora não dá para ver nada. Esse é o grande problema. Os pais geralmente não levam as crianças para o oftalmologista só quando existe uma queixa. Então, se o bebezinho tá bonitinho ali, olhinho verdinho, bonitinho, não vai levar. Vai levar para o oftalmo para quê, se não tem queixa nenhuma? E às vezes tem um tumor ali. Tá? Aqui eu tenho a criança, olha a diferença do reflexo aqui. Tá? Isso aqui não é nem um reflexo vermelho. O preto do olho, né, a pupila está esbranquiçada. Certo? E isso aqui é o que tinha dentro. Olha o tamanho do tumor. Às vezes é muito difícil os pais aceitarem a notícia. Toda vez eu falo de um caso que eu tive, eu estava atendendo em Penedo, isso aí já tem uns 15 anos atrás, pela prefeitura de Penedo. Aí chega uma mãe com a criança devia ter uns 5 anos, veio andando, né? Aí eu examinei. Qual é a queixa primeiro, né? Não, doutor, é só de rotina. Tá, beleza, né? A mãe orientada, né? Aí quando eu fui fazer fundo de olho, eu vi essa imagem aí que vocês estão vendo. Tem um retinoblastoma imenso. Sabe, você chega gela na hora. Como é que eu dou a notícia? Tem que dar. Aí eu falei, adiei um pouquinho, falando que tem uma suspeita para não dar de cara. Aí a mãe, doutor, desconfiei, porque o médico de São Paulo disse a mesma coisa. Não acredito. Isso foi quando? Já tem uns 6 meses que eu morava lá em São Paulo. Ele disse isso, aí eu fiquei meio receoso, que ele disse que tinha que operar o olho, tudo. E aí eu vim pra cá agora. Gente, imagine o prognóstico de um tumor que está 6 meses, no mínimo 6 meses, quer dizer, 6 meses atrás ele tinha sido diagnosticado, ele está muito mais tempo aí, certo? Então, é terrível, né? Lembre-se que o nervo óptico, ele está onde? O nervo óptico, ele tem a parte intracraniana e a parte ocular, ou seja, é um caminho direto para o cérebro isso aí. Se eu olhar essa peça cirúrgica aqui, eu vejo o tumor e está aqui o nervo óptico, tem um espessamento imenso. Você vê que tem uma solução, tem uma continuidade aqui. Certo? O nervo óptico ele é bem mais fininho, isso aqui é tudo tumor.
Isso aqui já está indo para o cérebro. Ou seja, se você não operar, se não fazer radioterapia logo, a criança vai morrer de câncer. Bem, a medida da cuidado visual do adulto é simples, né? Pede pro camarada sentar, senta aqui, bota lá aquela tabela de Snellen, que é com aquelas letrinhas, e pergunta, que letra é essa? Essa? Ok. E um bebê? Como é que eu sei o que o bebê tá vendo? Na realidade, eu não sei. Eu vou ver a reação do bebê. Um bebê recém-nascido, de 0 a 3 meses, o que é que eu vou encontrar? O que é que eu devo encontrar nessa faixa etária? Primeiro, a presença do reflexo fotomotor. Assim que nasce, tem que estar presente. Tá? Então, eu coloco minha luzinha, a pupila tem que fechar. Tá? Outra coisa, reflexo de piscar da luz. Toda vez que eu boto uma luz, você tem a tendência de fechar os olhos. Só até no adulto. Está num lugar escuro e acende a luz, você fecha o olho, pisca o olho. A criança faz a mesma coisa. Outra coisa interessante, que é a atração pelo rosto humano. Tá? Quando você tem que ficar fazendo movimento isso. Quando você se movimenta para a periferia da visão do bebê, ele acompanha com os olhos. Certo? E por que ele acompanha o rosto humano, a gente não sabe direito. São esses mistérios da natureza. Por que ele não acompanha a sua mão, acompanha o seu rosto? Como é que ele sabe que é um rosto? Não sei. Tá? Outra coisa interessante é o reflexo vestíbulo ocular. Seguinte, você pega a cabeça da criança com a mão. Com as duas mãos você pega a cabecinha e gira para um lado. Ao girar para um lado, o olho sempre vai girar para o outro lado. Então, se eu giro a cabeça para a esquerda, o olhinho vai para a direita. Se eu giro a cabeça para a direita, o olhinho vai para a esquerda. Tá? Isso é bem interessante, é um exame bem simples. A partir isso do 0 até o 3º mês. A partir do 1º mês, a criança já começa a perseguir objetos. Então, quando você pega uma luzinha, um objeto que chama a atenção, e passa na frente do rosto daquele bebê, ele tem a tendência de acompanhar com os olhos. Isso começa no 1º mês, tá? Mas de forma bem precária. Ele começa a olhar um pouquinho e depois deixa para lá. A partir do 3º mês ou 4º mês é que ele começa a acompanhar perfeitamente aquele objeto. Agora, geralmente, o nível de atenção de uma criança é perto de 0. Tá? Então ele começa a perseguir o objeto, depois ele não está nem aí, perdeu o interesse. Tá? Mas você vê que ele começa a perseguir, depois é que ele não está nem aí. Tá? A partir do 3º mês, então você vai ter essa perseguição perfeita dos objetos, tá? Vai começar a surgir a coordenação olho-mão, ou seja, ele vai querer pegar objetos. Se você usar óculos, ele vai direto no seu óculos. Você pega ele no braço, ele vai direto no óculos. Eu nunca vi criança gostar tanto de óculos. Tá? E tem uma outra coisa interessante. Se a criança tiver um dos olhos cegos ou com ambliopia, ou seja, aquela baixa visão, no momento que você oclui o olho bom, ele vira a cabecinha. Se eu ocluir o olho cego, ele não faz nada. Se eu ocluir o olho bom, ele vira a cabecinha fugindo da minha mão. Bem, na realidade é uma reação lógica, né? Porque se eu tenho um olho cego e eu vou tapar aquele olho cego, eu vou enxergar do mesmo jeito, já que aquele olho já não enxergava nada por ele. Agora, se eu tenho um olho cego e eu vou obstruir a visão do olho bom, não vou enxergar nada. Então o que é que eu faço? Eu viro a cabeça para continuar enxergando as coisas. Tá? Até os 2 anos não muda muita coisa não.
Mas a partir dos 2 anos surge uma coisa que é importantíssima para a gente. Quebra um galho danado, que é o surgimento da linguagem. Até os 2 anos, eu não tenho a certeza absoluta se a criança está enxergando. Está enxergando bem. A partir dos 2 anos, quando surge a linguagem, ela vai me falar. Aí eu posso botar uma tabela de Snellen com desenhos. Eu tenho a tabela com as letras, que é o clássico, mas tenho também com desenhos, tenho também com números. E aí eu pergunto, que desenho é esse? Um coração, um passarinho, estrelinha. Então eu já posso quantificar a acuidade visual. Tá? Lembra da tabela de Snellen que tem uma linha de 20-20, que é o normal, 20-30, 20-40, 20-200, tá? 20-400, que a letra é bem grandona, aqui é a mesma coisa. Tá? Então fica bem mais fácil da gente colocar no prontuário do paciente. A partir dos 4 anos eu já posso usar uma tabela um pouquinho mais evoluída, já está começando a alfabetização, certo? Eu posso botar as letras ou os números, tá? Eu gosto muito da tabelinha dos números com criança. Ou então o Ezinho, para ele dizer para que lado está virada a perna do Ezinho, tá? Agora um dado interessante. A gente fala que na tabela de Snellen, o normal é uma pessoa enxergar aquela linha pequenininha chamada 20-20, né? 20/20. Na criança não é assim. Você só vai encontrar uma visão de 20-20 a partir do 5º, 6º ano de idade. Até lá ela não vai conseguir ver aquela menorzinha não. Tá certo? Por quê? Porque a maturação funcional ainda está acontecendo. Tá? Então, antes disso, ele não consegue, o olho está perfeito, só que aquela ligação olho-córtex ainda não está perfeita. Então, o sinal que chega lá no córtex, ele é imperfeito. A visão não é boa. Tá? Mas, Nicolas, a maturação até os 10 anos a partir dos 5, 6 anos, você começa a ver considerado perfeito para adulto. Porém, a qualidade das cores, do contraste, não é igual ao adulto, só fica igual lá para os 10 anos. Tá? Certo, mas se eu pego uma criança antes dos 5 anos, eu sei que ela não é para ela enxergar 20-20. Vamos dizer que ela esteja enxergando 20-60. E aí, como é que eu sei se é normal ou não aquilo? Bem, na realidade, você não tem como saber. Porque cada ano que se passa, cada mês, ela vai enxergar um pouquinho melhor. Só que tem as diferenças de uma criança para outra, né? A diferença na velocidade de desenvolvimento. Certo? Então você vai só acompanhar, tá? Para ver se chega aos 5 anos normal. Agora, o que é mais importante é a presença da isoacuidade. Então é importantíssimo. O que é isso? Isoacuidade é a visão comparado dos 2 olhos. Ela tem que enxergar a mesma coisa nos 2 olhos. Então, se eu pego uma criança de 3 anos, tá? Ela, na tabela de Snellen, ela está enxergando 20-50. Certo? Só que está 20-50 nos 2 olhos. Então tá beleza, né? Aí já cuidado, vamos acompanhar. Daqui a 6 meses, como é que tá? Já foi para 20-40? Tá indo, 20-40, melhorando, então tá perfeito. Agora só pega essa mesma criança. Um dos olhos está 20-30. Está até melhor do que o exemplo anterior. 20-30. Só que o outro olho está 20-60. Opa, tem alguma coisa, né? A velocidade de desenvolvimento, de formação, de maturação, ela é idêntica dos 2 olhos. Então tem que ter uma isoacuidade. Tá? Agora, se eu pego uma criança pequenininha, tá? Um bebezinho, e, por exemplo, foi um exemplo que eu peguei em Arapiraca. Foi uma criança, ela teve hipóxia no parto, então ela ficou com sequelas cerebrais graves, tá? Eu não lembro a idade, devia ter uns 2 anos por aí. Não segurava o pescocinho, não fixava o olhar, não falava, né? Tinha um déficit neuropsicomotor grave. E a mãe chegou para mim, doutor,
Eu quero saber se essa criança enxerga. Eu examinei o olho dela, normal. Os 2 olhos não tinham alteração nenhuma. Só que uma criança de 2 anos, eu não sei se ela enxerga, né? Eu vou olhar o que? Os movimentos, né? Se acompanha o objeto, etc. Só que devido à grave sequela dela, ela não vai fazer isso. Então eu vou continuar na dúvida. Ela enxerga ou não? A parte de olho está ok. Mas aí o cérebro está captando aquele estímulo. Eu não sei. Então o que é que eu faço? Esse exame. Potencial evocado visual. Certo? Eu vou colocar a criança com alguns eletrodos na região occipital, que é a região responsável pela parte visual, certo? E vou colocar um monitor com as figuras na frente, tá vendo esses quadradinhos branco e preto? Isso vai alternando. Assim que eu ligo o aparelho, o preto fica branco, o branco fica preto, fica tremendo, certo? Se a criança realmente estiver enxergando, os eletrodos vão captar, certo? Aquela diferença no potencial de ação. Se a criança realmente for cega, não vai captar nada. Tá ok? Bem, outra parte do exame importantíssimo, tanto no adulto quanto na criança, é o exame de refração. O exame de refração é aquele exame que a gente faz para ver se o paciente tem algum grau. Tá? Então é importante a gente saber se tem uma metropia importante ou uma anisometropia, lembra aquela diferença de grau de um olho para outro. Bem, geralmente no adulto, a gente usa um autorrefrator para isso. A gente coloca o paciente naquele autorrefrator, que é aquele aparelho que você bota o queixo, e o aparelho diz mais ou menos o grau. Isso a gente joga no refrator de Grins, que é aquele outro que tem aqueles várias lentes, e a gente chega lá. Só que na criança a gente não tem como fazer isso. Então o que é que a gente faz? A gente faz a esquiascopia. A gente utiliza essas 2 réguas aqui, são graus positivos e negativos. Tá? Cada buraquinho desse tem uma lente com um grau diferente. A gente coloca na frente do olho do paciente e com um retinoscópio, que é esse aqui, isso não é um oftalmoscópio, é um retinoscópio. Certo? Ele vai dar ele emite uma luz em fenda que a gente vai movimentar e vai trocando, vai colocando cada vez uma lente dessa diferente na frente do olho do paciente. Quando chega no grau aproximado do paciente, o reflexo da luz muda. Tá? Não vou mostrar aqui porque essa não é a intenção da aula. Tá? Mas tem um videozinho mostrando como é que faz isso aqui. É um examezinho chato, viu? Para criança é chato. Tá? Aqui a gente tem essa criança, o bebezinho está colaborando bonitinho, está o oftalmo com uma luzinha em fenda e colocando, tá vendo? O grauzinho na frente. Vocês veem a complicação? A criança não deixa, mesmo colaborando, não deixa. É um exame difícil de se fazer. Tá vendo? Um exame simples. Tá? Com isso a gente sabe mais ou menos o grau da criança e a gente consegue passar um óculos. Bem, conclusão. É importantíssimo a gente fazer a profilaxia da ambliopia. Isso nunca esqueçam. Tá certo? Porque se a criança tiver qualquer alteração que possa levar a uma ambliopia, né, a uma maturação funcional incompleta, se você não resolver isso até os 10 anos, não vai ter mais jeito. Aquele olho comprometido vai ficar pelo resto da vida assim. Não vai ter remédio, não vai ter cirurgia, nada disso. Outra coisa importante, quanto mais cedo você inicia o tratamento da ambliopia, melhor o resultado. Tá? Então, se eu pego uma criança de 7 anos, por exemplo, e detecto uma ambliopia já nessa criança de 7 anos, se eu começo o tratamento, o resultado final vai ser pouco, porque ela já passou quantos anos sem ter uma maturação funcional perfeita, né?
Então ela só tem dos 7 aos 3, o que normal ela teria o tempo de 0 a 10 anos para acontecer aquela maturação por alguma coisa, algum problema, como uma catarata ou outra coisa. A maturação parou ali e só recomeçou a partir do momento que você tratou, aos 7 anos de idade, só vai ter dos 7 aos 10 para se desenvolver, ou seja, o resultado final não vai ser legal. Tá? Outra coisa importante é o acompanhamento oftalmopediátrico nas diversas fases da infância. Não adianta você levar um bebê para o oftalmologista, nasceu, eita, vamos levar para o oftalmo fazer o teste do olhinho, certo? Aí só um detalhe que eu não tinha falado outra vez. O oftalmo ele não vai fazer só o teste do olhinho, né? O teste do olhinho a gente chama levar para fazer o teste do olhinho. Na verdade a gente faz um exame oftalmopediátrico completo, fundo de olho, etc. Tá? Mas aí você leva, o oftalmo faz, tá tudo bem, ok, então você não vai levar mais. Peraí, pode surgir alguma coisa depois dessa idade. Pode ser que surja alguma coisa aos 2 anos, 3 anos de idade. Então você tem que ter um acompanhamento. Tá certo? Sempre eu coloco esse filmezinho, tá? Eu baixei do YouTube mesmo, certo? Que é o momento cuti-cuti da aula, tá? Mesmo sendo online gravado, não vou deixar de colocar. Esse é um bebezinho que coloco pela primeira vez na vida um óculos nele. Tá irritado, coisa chata. Aí vai de repente ele vê através dos óculos. Eu acho um barato isso aí. Tem vários filmes desses na internet. Olha só a admiração do bebê. Nunca viu o rosto direitinho dos pais. Olha. Coisa mais linda, né? E é isso, gente. Esse é o final da primeira aula, oftalmopediatria teste do olhinho, tá? Daqui a pouco a gente se vê.